Para assimilar todas essas questões de cibersegurança e destrinchar o assunto, recebo aqui no nosso estúdio, para o Cripto na Real, Sara Uska, professora de blockchain. Bem-vinda à nossa programação. E aí, Sara, me ajude. Me preocupe ou me acalente? Tem riscos e como é que essa tecnologia de computação quântica pode mudar o mercado de criptoativos? Boa noite. Boa noite, obrigada aqui pelo convite. Realmente o mercado ficou bem alarmado com essa reportagem, essa declaração do Vitalik. E tem uma coisa que ele falou, a blockchain pode ser invadida, pode ser hackeada. Então a primeira coisa para a gente falar é que a tecnologia blockchain nesses 17 anos nunca sofreu nenhum tipo de ataque hacker efetivo. Então a tecnologia nunca foi quebrada. Por quê? Porque nessa criptografia do Bitcoin são muitas contas matemáticas, simplificando, que devem ser feitas para a gente achar o denominador comum e os blocos serem encadeados. A cadeia de blocos é o blockchain. O que a computação quântica faz? Ela faz com que a resolução desses problemas seja muito mais rápido. Então pensa que na verdade não é um problema matemático, é como se você tivesse que achar um número e você vai testar todas as combinações desse número até que você chegue na sequência que você quer. E com a computação quântica, isso pode ser feito extremamente rápido, muito rápido mesmo. Então a gente fala que se na computação tradicional a gente tem os bits, o 0 e o 1, na computação quântica a gente tem os qubits, que é como se a gente usasse 0 e 1 ao mesmo tempo, tudo ali junto, e por isso a gente consegue achar a sequência mais facilmente. A preocupação do Vitalik é válida porque a preocupação com a criptografia no geral é muito válida. Então, não é só Bitcoin e Ethereum que correm algum perigo aí de ter essa criptografia quebrada. Todo e qualquer sistema que use criptografia hoje, isso significa basicamente tudo. Então, tudo que está no nosso celular, uma senha que você coloca, o seu banco, tudo isso está em risco com a computação quântica. Então, a gente não está falando só de cripto, Começar por aí. Só que tem um outro ponto. Então, a gente pensa que tem um sistema mundial que está todo baseado numa criptografia, e quando chega uma tecnologia nova, não é como se assim, amanhã está no mercado, então todas as senhas de banco foram quebradas, acabou o mundo, não já tem mais vende da jeito. Santa Efigênia, um computador quântico, tá todo mundo com a tecnologia debaixo do braço. Não tem isso, Não tem isso, ele não vai chegar na nossa casa, assim, você não vai ter um iPhone quântico, você não vai ter um computador quântico, não é essa a ideia. A ideia é que a computação quântica ela seja usada para resolver problemas de velocidade. Então, que é um exemplo muito simples que pode vir ali uma coisa mais avançada, que é na saúde. E se eu pudesse testar vários tipos de proteína diferentes para fazer uma vacina mais efetiva, por exemplo, em vez de eu ter que testar um por um, e se eu testasse vários ao mesmo tempo? Posso agilizar muito esse tipo de produção. Mas como que o mundo precisa se preparar para isso? Porque não é o Bitcoin, não é o Vitalik, é o mundo que precisa se preparar, Com a criptografia pós-quântica, que a gente fala. Então, eu imagino, que a implementação disso venha ao modo que as empresas vão ter um prazo, os setores vão ter um prazo, olha, você precisa adequar a sua tecnologia com a criptografia pós-quântica para que esse sistema siga fluido e não quebre sistemas ali do mundo inteiro. Hoje a gente ainda não tem isso, a IBM estima ali que até 2029, acho que talvez por isso ele jogou o 2028 ali, que até 2029 a gente vai ter um hardware, a peça, a parte física do computador quântico para poder atuar, porque a tecnologia a gente não tem, mas a parte física a gente ainda não descobriu como fazer isso de forma efetiva. Quando isso chegar, que é o dia Q, que falam, quando a gente chegar nesse denominador... Quando criar essa bagaça que é o computador quântico, exatamente. Aí é que a gente vai ver esses problemas realmente surgindo, é isso? Exatamente. E a gente já tem empresas se preparando com a criptografia pós-quântica, grandes empresas também já fazendo áreas dentro de como estudar para adaptar os seus processos à computação quântica, porque ela vai chegar. Assim, isso tá avisado, tá dado, ela vai chegar, mas o mundo todo vai ter que se adaptar, assim como os desenvolvedores do Ethereum, do Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda. Então, mesmo sem a tecnologia, o pessoal já está trabalhando em criá-la, e do outro lado também, não existe ainda, mas contrata alguns funcionários, cria um departamento que é para estudar o que vai acontecer depois deste dia Q, que é quando vão criar o tal do computador quântico. Então, o pessoal já está investindo nisso. Até as empresas que investem, por exemplo, em criptoativos, as gestoras de recursos, as empresas mesmo de cripto, está todo mundo atrás desse mesmo objetivo.
Tá todo mundo atrás desse objetivo e os desenvolvedores por trás dessas tecnologias também, porque o Bitcoin, por exemplo, ele sofre atualizações, ele não é um software engessado, e os desenvolvedores também já estão indo atrás de como fazer essa criptografia pós-quântica, porque é algo que vai ser necessário para o mundo inteiro. E hoje está muito na base da pesquisa, assim, como são os profissionais que atuam hoje com computação quântica dentro das empresas. Eles vão em eventos, eles vão ouvir acadêmicos, eles vão procurar reunir informações para depois transformar isso em processo. Perfeito. E aí, por exemplo, é até um negócio interessante que você puxa agora, porque fala de atualização da blockchain, da cadeia de blocos, da corrente de blocos. Quando a gente olha para o Bitcoin, a gente não conhece quem criou, dizem que ele é meio que imutável, que ele só funciona como uma força da natureza. É isso? Ou realmente tem gente trabalhando em cima do Bitcoin para atualizar a rede? Porque se vier um computador quântico e o Bitcoin não se atualizar, não tiver ninguém para fazer isso, aí sim a gente vai ter um problemaço. Ele é atualizado com o tempo? Ele é atualizado com o tempo, tá? Tem o Bitcoin Core, que são os desenvolvedores que vão atualizando. Não são, assim, mudanças estruturais, porque a gente tem o criador, que ninguém conhece e todo mundo conhece, que é o Satoshi Nakamoto. Mas ele, o que ele fez? Ele jogou aquele paper de 9 páginas num fórum. E foi isso que ele fez, né? E começou a rodar ali os primeiros blocos e tudo. Mas a gente tem esses desenvolvedores que, inclusive, precisam entrar em consenso para fazer qualquer tipo de adaptação, seja do tamanho do bloco. Então, quantas transações cabem num bloco para colocar na cadeia? Isso tudo é discutido e pode ser alterado. E daí, uma curiosidade: quando os desenvolvedores não chegam num consenso, falam, não, eu acho que tem que ir por aqui e o outro acha que tem que ir por ali, existe o fork. O hard fork que a gente fala. Foi o que aconteceu em 2018, se não me engano, 2017, quando surgiu o Bitcoin Cash. Então não teve um consenso ali numa atualização, criou-se uma nova blockchain, uma nova moeda, aí virou o Bitcoin e o Bitcoin Cash. Isso acontece com outras moedas também. Aí o Ethereum também sofreu algo parecido, viu? Tem um protocolo de Ethereum que ainda é Proof of Work, não é Proof of Stake, porque o pessoal ficou meio incomodado com a mudança que foi estrutural da Ethereum Foundation. Então, tem essas divergências. Como é que resolve criar algo novo? Cada um segue o seu caminho. Sara Uska, é sempre um prazer tê-la por aqui. Que grande conversa. A gente vai acompanhar essa história até 2028. A gente tem aí um espacinho ainda para discutir muita computação quântica. Por enquanto, isso ainda pode acelerar, né? Vamos acompanhar. Vai que cria um computador quântico para criar o computador quântico. Aí a gente cria em 2 semanas, aí já era. Obrigado, até uma próxima. Obrigada, Gabriel.